Hoje com a gente, Mauri Kelly Teles, da Rev Gestão de Pessoas. Kelly, bem-vinda de volta, bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O prazer é todo nosso. E a gente fala de um assunto que pode ser bastante espinhoso, mas que a gente tem que encarar com mais naturalidade, né? Até para que a gente chegue à solução, que é a gestão de conflitos nas organizações. É isso? Exatamente. E é um tema extremamente importante, porque realmente não existe nenhuma empresa, nenhuma organização que em algum momento, ou em vários momentos, não tenha conflitos. E o que geralmente acontece é que os gestores não sabem lidar com a situação e acabam fingindo que esses conflitos não existem. E aí, quando isso acontece também a escalada desse conflito até chegar num ponto que fica bem difícil administrar. Então, o objetivo é trazer algumas informações para que as empresas consigam lidar de uma forma muito positiva com os conflitos, para conseguir obter vantagens, né? Transformar esses conflitos em algo que seja positivo, tanto para a empresa quanto para a equipe. E o que a gente está chamando de conflitos, Mauri Kelly? São aqueles atritos do dia a dia, uma questão pessoal de um colaborador com outro, ou a gente está falando de algo que envolve a empresa em si? Geralmente os conflitos eles acontecem inicialmente entre uma pessoa e outra. Sempre que tem um ponto de divergência, um ponto de vista diferente, existe um conflito, né? Seja um conflito de interesses, um conflito em termos de valores. E o que geralmente acontece é que as pessoas tentam convencer o outro do seu ponto de vista. Quando não conseguem, elas tentam impor a sua vontade, e aí os conflitos eles vão tomando uma proporção muito maior, e é isso que a gente precisa evitar. Então o ponto de partida são as divergências, que são naturais, obviamente existirão sempre, e aí a partir daí uma falta de habilidade, digamos assim, até mesmo emocional, de lidar com essa divergência. Exato. Então estamos falando da vida pessoal também de muita gente, né, Mauri Kelly? Exatamente, a gente está falando da vida. O trabalho ali é um retrato, né, um pedaço da vida dessa pessoa. Exato, e é um reflexo também da forma como a gente lida com os conflitos no nosso cotidiano. E aí as pessoas têm uma ideia inicial de que os conflitos são sempre negativos, e não, tem vários conflitos que são positivos. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão diferente da sua, a gente pode dialogar para chegar em algo que seja maior. Então, sempre que tem um processo de inovação dentro de uma empresa, ele começa com um conflito, mas um conflito que foi, muitas vezes, bem administrado. O que a gente precisa trabalhar são os conflitos quando eles se tornam negativos, quando as pessoas não conseguem trabalhar suas emoções, não conseguem exercitar a empatia de enxergar o mundo, enxergar a situação com um olhar diferente, né? O olhar do outro. E aí, essa imposição, ela prejudica bastante os relacionamentos. O Kelly, e o certo então seria estar pronto enquanto gestor para apagar um incêndio ou apagar eventuais incêndios, diagnosticando esses conflitos e sabendo ali como resolver, ou se antever a isso e falar sobre eventuais conflitos antes mesmo que eles possam acontecer e explicar para todo mundo como que a empresa lida, quais são os caminhos, o que é aceitado, o que não é, antes, depois, espera acontecer. Qual que seria a fórmula do sucesso aí? A fórmula do sucesso seria ter líderes bem preparados para lidar com essas situações. Então, um líder que ele exerce uma comunicação aberta com a sua equipe, ele consegue identificar o que está acontecendo, conversar com as pessoas e atuar para que não haja escalada desse conflito. Só que não é a realidade que a gente identifica nas empresas, né? Então, lidar com as emoções pessoais já é um desafio. Lidar com as emoções do outro é um desafio muito maior. E aí os gestores acabam fingindo que nada está acontecendo. Só que aí os conflitos eles acabam tomando um rumo bem delicado, bem complicado. Começa a existir uma tensão muito grande dentro da equipe, os grupos começam a ser formados, pessoas começam a tomar partido e começa a ter um trabalho quase que de boicote dentro da área, dentro da empresa, prejudicando o trabalho do outro. Se o gestor ele não consegue identificar esse conflito logo no início, chamar as pessoas para conversar, resolver a situação, vai chegar num ponto que ele sozinho não vai conseguir, a equipe também não. E aí vai precisar da atuação de um mediador.
E aí, o trabalho do mediador dentro das empresas é um trabalho diferente da mediação que acontece no sistema jurídico, né, judicial. No sistema judicial, o objetivo é chegar a um acordo. Nas empresas, não, porque nem sempre esse acordo vai resolver o problema. E o objetivo é transformar em um ambiente saudável, positivo, para que as pessoas sintam prazer de irem para a empresa, de trabalharem. Então, a gente precisa acessar a emoção dessa pessoa. E aí, na teoria que a gente usa, que é uma teoria do Rudd, do Instituto Concadora da Alemanha, ele fala que a emoção, ela sempre é reflexo de uma necessidade não atendida. Então, ou uma necessidade atendida, né? Então, eu vou ter uma emoção positiva quando a minha necessidade for atendida, e eu vou ter uma emoção negativa, uma emoção de tristeza, de raiva, quando a minha necessidade não for atendida. Então, enquanto a gente não identificar que sentimento é esse que está gerando um comportamento muitas vezes disfuncional, eu não consigo acessar qual é a necessidade. E se eu não acesso a necessidade, eu não consigo saber exatamente como é que aquela situação pode ser resolvida de uma forma positiva. É profundo, então, né? É mais profundo do que a gente imagina, então. Faz tempo que eu não vejo Big Brother, mas você falou, eu estava imaginando que era um Big Brother, falando de divisão de grupos, de sabotagem, né? Se unir para tirar alguém da casa, né? Para tirar, mas enfim, brincadeiras à parte. A gente está falando de algo, então, Kelly, que se não olhado com carinho no início, pode ir crescendo e se espalhando, né? Você disse agora há pouco para a gente, para o nosso ouvinte, que o conflito geralmente começa entre duas pessoas, mas que às vezes, então, pode respingar até em quem não estava na história originalmente, né? Exatamente. Quando existe um conflito dentro de uma empresa, na verdade, quando existe um conflito em qualquer ambiente, né? Você citou o Big Brother. O Big Brother é um reflexo dessa escalada dos conflitos, até chegar num ponto que as pessoas querem ir a vias de fato mesmo, e muitas vezes elas não vão porque elas sabem que serão expulsas. Mas a relação começa ali só com uma tensão, desconforto, e vai aumentando, tem a formação dos grupos, né? Então, é realmente um excelente retrato. Agora, não são só essas duas pessoas ou esses dois grupos envolvidos que sofrem. Quando a gente tem um processo de conflito instalado, todo mundo que está ao redor acaba sentindo. Então, às vezes, a gente faz uma visita a uma empresa e a gente sente um clima pesado. A gente não sabe o que está acontecendo, mas as pessoas, elas acabam refletindo esse comportamento. E eu já fui chamada, inclusive, para fazer uma mediação em que uma pessoa que não fazia parte direta do conflito me chamou e falou, olha, eu me dou super bem com as pessoas, mas estar no mesmo ambiente está me trazendo sofrimento. Então, eu preciso de ajuda para que as duas se entendam, para que eu também fique bem. Olha só, que interessante. Conta então um pouco, Kelly, como que funciona esse trabalho, a partir do momento em que uma empresa identifica esses conflitos que estão puxando tudo, né, para o buraco, os resultados, o clima organizacional, enfim, entende que é necessária de fato a ajuda de uma pessoa de fora, de um mediador, uma mediadora, que possa ali levar uma solução e até conduzir essa equipe para tirar uma coisa boa e proveitosa desse conflito. Qual que é o trabalho desse mediador, de que forma que ele chega e como que ele atua dentro dessa equipe, enfim? Eu vou colocar aqui duas situações, duas possibilidades de atuação, tá? Então, enquanto o conflito ele ainda não está numa escala crítica, a gente consegue fazer um trabalho de desenvolvimento das lideranças, a gente consegue trabalhar o processo de comunicação com o grupo. E aí, a gente utiliza muito a comunicação não violenta, que é a base de todo esse trabalho da mediação. Quando chega num ponto mais crítico, aí o papel do mediador é fundamental, porque senão a equipe não consegue mais e o gestor não consegue mais agir na resolução dessa questão. E aí a gente trabalha utilizando uma metodologia que é chamada de metodologia U. Então, a gente começa fazendo a entrevista com os gestores, entrevistando todos os envolvidos no processo, para entender qual que é a percepção de cada um. Depois, o grupo, as pessoas que estão nesse processo mais direto de conflito, elas são chamadas para conversar a respeito. E aí, cada uma tem a oportunidade de colocar o seu ponto de vista, o outro escuta,
Depois que esgota essa parte de entendimento do ponto de vista de cada um, a gente entra no entendimento dos sentimentos. Então, o que que você sente quando você fala sobre esse tema? O que que você sente quando você escuta a outra pessoa falando sobre essa situação? E aí sim eu consigo entender qual é a necessidade que está por trás. E a pessoa também, ela tem a consciência de que necessidade é essa. E a partir deste momento, a gente tem aí um ponto de virada. Porque acontece a empatia, eu consigo entender exatamente o que o outro vê, como ele percebe, como ele se sente. Qual é a necessidade? E aí a gente passa para uma fase de ofertas e pedidos. Então, Diego, a partir dessa necessidade que você tem, eu me ofereço a fazer tais e tais questões que vão atender a sua necessidade, mas eu também preciso fazer um pedido. E aí eu me coloco. E as duas partes, já com aquele nível de tensão bem diminuído, conseguem conversar abertamente sobre as suas necessidades, sobre os seus sentimentos e sobre como é que vocês vão caminhar daqui para frente. E aí é definido um plano de ação que precisa ter um acompanhamento para garantir que realmente vai acontecer. E os resultados, eles são incríveis. É impressionante como acontece mesmo esse ponto de virada e as pessoas conseguem mudar as relações e fazerem a construção de um relacionamento saudável. O ambiente também fica muito mais saudável e as relações se tornam muito mais duradouras. Ufa, ainda bem que a história que você contou teve um final feliz. Eu tava tenso aqui já, viu, Kelly? Você ia contando, eu já fui entrando na tensão. 8 horas e 30 minutos, nós estamos com a Mauricele Teles, da Reb Gestão de Pessoas. Esse é o Empreende Brasília, todas as quintas-feiras, aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília. Kelly, eu queria te perguntar o seguinte, como que é a aceitação, de maneira geral, nas empresas para esse tipo de trabalho? Porque, veja, a gente está falando de uma situação que envolve sentimentos, que envolve emoção, que envolve personalidade, muitas vezes. Tem tanta gente, sobretudo os homens ainda, de maneira ainda majoritária, que tem resistência com a terapia na sua vida pessoal, terapia de casal, então, nem pensar. E aí você vai dizer isso para um líder, dono de uma empresa, que ele vai ter que regular as emoções do ambiente de trabalho, ele vai dizer que isso é frescura, que isso é mimimi, quem manda aqui sou eu bato na mesa e o pessoal faz o que eu quero, se não quiser a mãe vai embora, né? Imagino que isso está mudando, como é que está isso nas empresas? Você está rindo aí, né, Kelly? Eu estou rindo porque é exatamente isso que a gente encontra nas empresas. Olha aí. Ainda bem que esse processo vem mudando, né? Os gestores, eles estão muito mais abertos, mas quando eles percebem que os conflitos estão interferindo diretamente no resultado do negócio e que todas as alternativas que eles já tentaram não foram bem-sucedidas, eles acabam cedendo. E aí, por isso que é importante a gente ter esse momento inicial com cada um separadamente. Porque se a gente, logo de cara, no primeiro encontro, for colocar as pessoas para conversarem, elas não vão... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Elas não vão conseguir expressar os seus sentimentos e aí a gente não consegue acessar, de fato, a necessidade. Mas, geralmente, quando eles procuram uma mediação, é porque eles já tentaram várias outras alternativas e não conseguiram. É um pedido de ajuda mesmo, socorro, muitas vezes. Exato. E a mediação, ela ainda não é tão conhecida pelas organizações, né? Então, eles acham que, não, eu tenho uma pessoa aqui no RH, essa pessoa vai dar conta. E é muito diferente do que a gente vê na faculdade de psicologia, é muito diferente da prática pura de gestão de pessoas. Então, precisa ter uma técnica correta e adequada para os diferentes níveis de tensão existentes dentro da organização. Muito bem, Kelly. E para a gente finalizar, eu acho que tudo isso, quando a gente fala em gestão de conflitos, ouvindo você falar também sobre a mediação, passa por uma mudança de cultura das organizações, né, que percebem ou que deveriam perceber que humanizar muitas vezes e parar as máquinas para que se possa refletir sobre as pessoas que estão ali operando aquele trabalho, quem são essas equipes, como que elas estão se sentindo, se tem conflito, se não tem. Acho que não tem mais espaço, não é, para lideranças que querem de alguma forma incentivar o caos dentro das empresas ou achar que isso pode funcionar e fazer com que as pessoas concorrendo consigam entregar melhores resultados. Acho que a gente tem visto uma tendência muito grande, né, nos últimos anos de uma mudança completamente de chave
para um outro universo e o quanto esse outro universo pode levar a bons resultados e, enfim, um ambiente mais positivo para todo mundo, não? Exatamente, Ariane. A gente vem passando por um processo de transformação cultural no mundo. Então, antigamente, os gestores, eles eram ensinados a gerir nessa forma de comando e controle, né? Eu mando, você obedece, se você não obedecer, você está fora. Só que tem uma geração nova entrando no mercado e assumindo posições de liderança que vem com um olhar completamente diferente, vem com um olhar mais humano. E é importante trabalhar num ambiente harmônico para trazer resultados. Mas a gente também identifica ainda vários gestores que fazem gestão pelo conflito. Então, eles obtêm resultados a partir dos conflitos existentes entre uma equipe e outra, da disputa, da competição, e às vezes até com informações distorcidas para jogar realmente um grupo contra o outro para aumentar o resultado. Parte de cima esse conflito. Isso deve acontecer muito em time comercial, né? Só que aí, não só em times comerciais. Tá. Em áreas administrativas a gente percebe muito isso também. Tentar impulsionar o desempenho do colaborador por meio da competição e do conflito. Da competição e do conflito, exatamente. E aí, por um determinado momento, eles conseguem, só que há um custo gigantesco da saúde mental desses colaboradores. E aí chega um momento que as pessoas não aguentam mais. A gente tem ouvido falar muito sobre burnout, sobre os adoecimentos mentais, a quantidade de afastamentos que estão acontecendo, porque as pessoas estão tendo muita dificuldade mesmo em lidar com situações de conflito, lidar com situações de pressão e lidar com gestores que fazem gestão pelo conflito e que não têm um olhar mais atento para as pessoas. Então, a gente realmente precisa sensibilizar e transformar os ambientes de trabalho em ambientes positivos e harmônicos. Já que a gente está lá no Brasil, me lembrei de aquela música de Gilberto Gil, que só a guerra faz nosso amor em paz, viu? Para muitos gestores é isso, né, Kelly? Agora, interessante, o assunto tá bom, a gente já tentou concluir aqui 3 vezes essa conversa e não conseguimos ainda. Contando. E, Diego, se depender de mim, a gente vai passar aqui o dia inteiro. Né? Eu acho que tem gente no carro que já parou o carro, já chegou no local de trabalho, mas não está conseguindo desligar da 97,5 FM. Mas é o seguinte, eu ia dizer que achei muito interessante quando você disse que muitas vezes os gestores constatam esse clima de conflitos, mas só vão pedir o socorro quando isso interfere no resultado, né? Quando mexe no bolso da empresa, digamos assim. É aquela história, um clichêzão, o nosso ouvinte me permita, mas se não vai pelo amor, vai pela dor mesmo, né, Kelly? Infelizmente. Eu realmente gostaria que a procura fosse porque a equipe não está bem, que eles querem que as relações melhorem, mas nem sempre é assim. Olha, o meu resultado está abaixo, a gente não está conseguindo performar bem, eu preciso aumentar o resultado, preciso de ajuda, a equipe está brigando, estão desperdiçando muito tempo, está tendo muito afastamento. Então, é realmente isso que a Ariane colocou também da mudança cultural, da mudança do estilo de gestão. Então, mas não é também transformar um ambiente de trabalho num lugar de imagine all the people, todo mundo com rosas brancas, se abraçando e se beijando e feliz da vida, não, né? Não. Não tem como, esse lugar não existe, né? Não existe, e se existir, a gente precisa mexer nele, porque um ambiente em que não tem nenhum tipo de conflito, ele é até prejudicial para o próprio negócio, porque não estimula a inovação. Quando a gente fala de comunicação não violenta, as pessoas têm essa ideia de que é todo mundo zen, né? De que eu vou escutar qualquer coisa e não vou me posicionar, e muito pelo contrário. Na comunicação não violenta, as pessoas elas se colocam de uma forma muito assertiva, só que com respeito. Então, eu não acuso a pessoa, eu coloco pontos, eu coloco fatos. E aí, contra fatos, não há argumentos. Agora, se eu envolvo o julgamento, começo a criticar as pessoas, a apontar o dedo, aí o outro se sente ferido. E aí é muito mais difícil de administrar. Porque quando eu me sinto julgada, ferida, eu paro de escutar. Se eu paro de escutar, não interessa o que você diz, porque eu estou centrada em mim e na minha defesa. Por isso que a base do trabalho é sim a comunicação não violenta, porque a partir do momento que as pessoas conseguem se colocar de forma assertiva, nada fica para trás. A gente senta, conversa e resolve.
Muito bem, para a gente não ter conflito com o Davi Rodrigues, que é o operador da mesa, nós precisamos encerrar para chamar o nosso intervalo, senão vou ter um conflito com o comercial também. Aí vai ser um dia de conflitos aqui na Nova Brasil. Mauricele Teles, da Rev Gestão de Pessoas, muito obrigado por essa excelente conversa. Muito obrigada, Diego, Ariane. Eu vou publicar no Instagram da Rev algumas dicas também para trabalhar os conflitos dentro das empresas. A gente reposta aqui também. O Instagram da Rev é @Rev Gestão de Pessoas. Muito bem. Obrigada, Kelly. Obrigada a vocês.